Boa noite a todos. Estamos na última semana deste ano e esta é uma altura em que costumam ser feitas retrospectivas. Os meios de comunicação social costumam fazer um resumo daquilo que se passou e nós próprios também pensamos naquilo que de melhor aconteceu ou de menos bom aconteceu. E normalmente os meios de comunicação social dão sempre assim um bocadinho mais de ênfase ao que de menos bom aconteceu. E muitas das vezes damos connosco a pensar que o mundo está cada vez pior, que estamos a caminhar ao contrário daquilo que seria previsto e ficamos um bocadinho ansiosos, vivemos em ansiedade e com receio e não conseguimos atingir aquela harmonia que nos traz a paz que era suposto nós vivermos. Então, a nossa reflexão de hoje é precisamente falarmos sobre o ano que passou e se devemos ou não estar gratos por tudo aquilo que aconteceu neste ano que passou. Porque se calhar damos connosco a dar mais foco, que se nos lembrarmos assim de repente, pensamos se calhar primeiro naquilo que de menos bom aconteceu. Nós temos um bocadinho essa tendência. E até possivelmente achamos que não temos nada pelo qual ser gratos. E é isso que ao longo desta exposição vamos tentar ver. Será que de facto o mundo está pior do que há 100 anos, há 150 ou há 500 anos atrás? Será que o mundo está pior? Será que temos que estar gratos pelo ano que passou no que diz respeito às nossas vidas pessoais, à sociedade e àquilo que se passa pelo mundo? Então, já que vamos falar muito, e o nosso tema central é a gratidão, resolvemos começar pelo significado da gratidão. E fomos ao dicionário e à Wikipédia e diz-nos lá que gratidão é um sentimento de lembrança e agradecimento por um bem recebido, que é também um ato de reconhecimento de uma pessoa por alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou um favor. Então, sermos gratos, no fundo, é estarmos agradecidos por algo que recebemos, seja material, ou seja apenas um conselho, um sorriso, é algo que nós recebemos de bom, um benefício, um favor que nos fizeram, e estarmos agradecidos a quem nos fez esse favor. Pronto, estas são as definições que estão no dicionário e na Wikipédia. Mas para a exposição de hoje, baseámos-nos muito neste livro de Joana de Ângeles, que é um espírito que, através da psicografia de Divaldo Franco, nos fala sobre a psicologia da gratidão. E ela dá-nos um significado muito mais profundo daquilo que é a gratidão. Joana de Ângeles diz-nos que a gratidão é um sentimento mais profundo e significativo, porque não se limita apenas ao ato da recompensa habitual. Todo aquele que é grato, que compreenda o significado da gratidão real, goza de saúde física, emocional e psíquica, porque sente a alegria de viver, compartilha de todas as coisas e é membro atuante na organização social, é criativo e jubiloso. Então aquele destaque ali a negrito, fomos nós que pusemos, porque é muito importante que nós entendamos, e é isso que vamos tentar fazer hoje, o que é este significado da gratidão real. O que é a gratidão real? E depois temos aqui uma coisa muito importante que nos diz Joana de Ângeles, que é, se nós entendermos verdadeiramente este significado da gratidão, vamos conseguir saúde física, emocional e psíquica. Tendo estas três coisas, temos aqui uma fórmula importante para atingirmos a felicidade, para atingirmos a harmonia. Então, temos que atingir esta harmonia para podermos ser membros atuantes na sociedade, diz-nos Joana de Ângeles, ou seja, podemos fazer algo pelos outros e sentir alegria de viver e alegria de o estarmos a fazer. Porque muitas vezes andamos assim, meio distraídos, tão focados nos nossos problemas e achamos, pronto, que nada de pior nos podia acontecer, às vezes até pomos em causa a justiça de Deus, achamos que o nosso anjo da guarda tirou férias, pronto. E então é importante que nós consigamos atingir esta saúde física, emocional e psíquica. Diz-nos ainda Joana de Ângeles que quando se é grato, nunca se experimenta nenhum tipo de decepção ou queixa, porque nada se espera
em resposta ao que realiza. E esta é a parte que mais nos custa, porque nós, normalmente, quando fazemos algo por alguém, estamos sempre à espera de algo, não é? Nem que seja um sorriso, nem que seja um obrigado. E se isto não acontece, ficamos muito decepcionados, ficamos assim um bocadinho magoados cá dentro, porque estamos sempre à espera daquele feedback da pessoa. E Joana de Ângeles diz-nos que, já nos dá aqui uma pista, quando se é grato, e já estamos a falar daquela gratidão real, não estamos à espera de nada em troca, nem de um sorriso. E diz-nos ainda que o despertamento para a gratidão inicia-se por uma forma de louvor a tudo e a todos. E então, o que é que ela quererá dizer com esta forma de louvor a tudo e a todos? Louvar é gratificar, é glorificar, é agradecer. E só quando nós conseguirmos fazer isto, agradecer a tudo e a todos, independente se é uma coisa boa, se é menos boa, independente de quem é a pessoa que está à nossa frente, só quando chegarmos a este patamar é que iremos entender esse significado do que é a gratidão real. Então, ela diz-nos agradecer o bem que se frui, assim como o mal que não aconteceu ainda, e particularmente quando suceda, fazer o mesmo, tendo em vista que somente ocorre o que é necessário para o processo de crescimento espiritual, conforme programado pela lei de causa e efeito. Neste parágrafo aqui, temos muitas coisas importantes. E começamos por agradecer o bem que se frui. Então, ser gratos pelo bem que nos chega. Primeiro ponto. E depois continua, assim como o mal que não aconteceu. Quer isto dizer que também devemos ser gratos pelo mal que não nos chega. E nós esquecemos muitas vezes até de agradecer o bem que nos chega, com certeza que não nos lembramos muito de agradecer o mal que não nos chega. E depois ainda diz, e particularmente, quando suceda, fazer o mesmo. Então nós temos também que ser gratos pelo mal que nos chega. E aqui é que complica um pouco. Porque estarmos a agradecer o mal que nos chega é um bocadinho mais difícil. Então, são 3 tópicos importantes, mas diz-nos Joana de Ângeles que tudo o que ocorre é porque é necessário para o nosso processo de crescimento espiritual. Então, não é por acaso, de certeza. E fala-nos na lei de causa e efeito. Tudo tem uma causa. E se está a acontecer, é porque tem que acontecer. Então vamos ver individualmente cada um destes tópicos, porque cada um deles tem muito para ser dito. Só vamos ver um resumozinho. Então, ser gratos pelo bem que nos chega. Quanto custa o ar puro da natureza, a água dos córregos e das fontes, a beleza da paisagem e o clima saudável? Quando o alimento vem à mesa, quantas pessoas participaram no anonimato de toda essa cadeia mantenedora da vida? A realização de uma viagem exitosa, quanto dependeu de pessoas e fatores que não foram observados pelo automatismo da existência? Tudo, enfim, que acontece se encontra vinculado à dependência de um a outro indivíduo ou circunstância que propiciaram esse momento. Então, primeiro que tudo, se não nos lembrarmos de mais nada para agradecer, agradecemos pela natureza que nos rodeia. Como diz Joana de Ângeles, pelo ar puro, pelas fontes, pelas coisas tão simples que nos rodeiam. Se não nos conseguirmos lembrar de nada, porque nós todos temos muito para agradecer. E agradecemos também por todas as pessoas que contribuem para que as pequeninas coisas que nós temos no nosso dia-a-dia se apresentem à nossa frente, como a comida que está na nossa mesa, uma viagem que fazemos, como é aqui dito, em que tudo corre bem. Nós nem pensamos na quantidade de pessoas que trabalharam e que dão de si para que aquelas coisas tenham acontecido. Por isso, vamos pensar um bocadinho nisso e só aí já vemos o quanto temos que agradecer, porque nós estamos todos interligados. É como uma rede, como se fôssemos uma rede gigante daquelas que são usadas da pesca. Estamos todos interligados. Se puxarmos de uma ponta, o movimento propaga-se por toda a rede. Então, não nos esqueçamos que todos nós somos importantes na sociedade. Estamos todos interligados. Quantos acidentes
desencantos, enfermidades e mortes assinalaram existências que se entregaram às descobertas, à colonização dos países, às transformações que foram operadas para que se convertessem em comunidades felizes. A todos esses anónimos, a gratidão deve ser oferecida com ternura e gentileza. É interessante Joana de Ângeles também nos lembrar disto. Nós aqui, em Portugal, já temos isto tudo para agradecer. Nós já vivemos em liberdade, não vivemos em guerra. Mas muita gente teve que fazer um percurso, teve que muitas vezes dar a sua própria vida, passar por muitas dificuldades, para que hoje possamos estar assim. Noutros sítios do planeta ainda há muitos povos e muitos irmãos nossos que ainda não atingiram este patamar, tudo a seu tempo. Mas nós também temos que nos lembrar que se hoje estamos aqui, e inclusive aqui na Casa Espírita, já com a liberdade de podermos estar aqui a assistir a esta reunião pública, é porque muita gente lutou para que isso acontecesse. E também por isso temos que estar gratos. Então surge a necessidade da gratidão, não apenas em relação ao que se recebe, mas sobretudo pelo que é possível oferecer-se, participando do espetáculo da vida, em sociedade na condição de membro atuante e não de parasita prejudicial. Então aqui ainda damos mais fundo, porque Joana de Ângeles já nos convida a não sermos só gratos por aquilo que recebemos, mas sermos ainda mais gratos por aquilo que podemos oferecer. Como esses exemplos que acabámos de falar, de pessoas que deram a sua vida para fazer algo pela sociedade, para que hoje possamos estar já como estamos, nós também temos que contribuir para que no futuro também possamos todos viver cada vez melhor e sermos membros atuantes e não parasitas prejudiciais à sociedade. Então, nós costumamos, isto é muito verdade, ficar mais presos àquilo que nos falta, estamos sempre a queixar-nos e a lembrar-nos daquilo que nos falta, e deixamos de aproveitar o que já conquistamos. E é tanto que nós já conquistamos. Todos nós já conquistamos alguma coisa. Eu tenho aqui uma lista, podemos não todos ter conquistado tudo o que está nesta lista, e esta lista são só alguns exemplos. Mas pelo menos uma destas coisas nós todos já conquistamos. Podemos todos agradecer pela dádiva da vida, porque se estamos aqui esta noite, é porque ainda estamos aqui vivos no planeta Terra, por isso, isto todos podemos agradecer, a dádiva da vida. Agradecer pela saúde, pela família e os amigos, pela nossa melhoria íntima, por pouquinho que seja. Se hoje somos melhores que ontem, já devemos estar gratos. Agradecer pelo trabalho e tantas outras coisas. Todos nós temos de certo algo a acontecer, a agradecer, seja aos nossos olhos, seja aos nossos ouvidos, todos nós. Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz-nos que não se devem considerar como sucessos exitosos apenas o que seja de grande importância. Muitas vezes, coisas aparentemente insignificantes são as que mais influem em nosso destino. O homem facilmente esquece o bem para, de preferência, lembrar-se do que o aflige. Era o que estávamos a falar. Esquecemos muitas vezes do que já temos e estamos sempre a focar naquilo que nos aflige. Se registrássemos dia a dia os benefícios de que somos objeto, sem os havermos pedido, ficaríamos com frequência espantados de termos recebido tantos e tantos que se nos barreram da memória e nos sentiríamos humilhados com a nossa ingratidão. Então, tanta coisa acontece no nosso dia-a-dia, as pequeninas coisas que nós nem nos apercebemos, que diz-nos Kardec que se nós contássemos todas essas coisas até nos sentiríamos envergonhados por não lhes darmos importância e por não sermos gratos por essas coisas. Então isto é muito importante. Temos que estar mais focados nas pequeninas coisas e não darmos só importância às grandes coisas que acontecem na nossa vida. Então, vimos aqui muitos exemplos de que devemos ser gratos pelo bem que nos chega. E esta é a parte mais fácil, não é? Ser gratos pelo bem que nos chega. Vamos então agora ver o segundo tópico que mostramos no início, de ser gratos pelo mal que não nos chega. Felizmente, devemos agradecer nós estarmos em guerra, não termos situações de fome extrema como aquela que está ali na fotografia. Eu sei que as imagens são fortes, mas é para passar uma mensagem. Pobreza extrema,
catástrofes naturais, terrorismo, doenças graves. E quando nós dizemos que devemos ser gratos por este mal que não nos chega, como falámos há bocado pela lei de causa e efeito, há sempre uma razão. Se este mal não nos chega, é porque não tem que chegar neste momento. Não quer isto dizer que estejamos mais evoluídos ou já num patamar acima destes nossos irmãos que ainda passam por estas situações. Podemos simplesmente ainda não estar preparados para passar por elas. E a misericórdia de Deus permite que nesta encarnação estejamos a ganhar conhecimento e forças para um dia, se ainda tivermos que passar por elas, passarmos por elas. Ou então simplesmente podemos já não ter que passar por estas situações, mas seja uma das coisas ou a outra, temos que estar gratos pelo mal que não nos chega. Na vida, diz-nos a revista Reformador, de fevereiro de 2012, que na vida é recomendável aprendermos a agradecer mais e a reclamar menos. Pronto, vamos reter esta frase. Vamos reclamar menos e agradecer mais. Porque se analisarmos detidamente, chegaremos à conclusão de que a vida nos oferece muito mais motivos para agradecer do que para reclamar. A reclamação nos fecha para a sintonia com o auxílio superior. A gratidão, por outro lado, facilita a sinergia com aqueles que aspiram à harmonia e ao equilíbrio dela decorrente. Quer isto dizer, quando reclamamos, não estamos a criar a sintonia necessária para nos ligarmos ao plano superior e para sermos ajudados. É como uma bola de neve, estamos a piorar a situação. Quando, por outro lado, agradecemos, permitimos a aproximação dos nossos amigos espirituais, do nosso anjo da guarda. E aí sim poderemos ser inspirados, poderemos ser ajudados. Então é mais uma razão para reclamarmos menos e agradecermos mais. E agora vamos à parte mais complicada, que é ser gratos pelo mal que nos chega. Isto parece assim mesmo muito estranho, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo 14, item 9, diz: as provas rudes, ouvi-me bem. Kardec diz: ouvi-me bem. São quase sempre indício de um fim de sofrimento e de um aperfeiçoamento do espírito, quando aceites com o pensamento em Deus. Isto é uma esperança. Se a nossa prova estiver a ser muito difícil, muito rude, isso pode indicar o fim de um sofrimento e um indício de que estamos no bom caminho de evoluirmos. Isto de que forma? Se o aceitarmos com resignação. Se entendermos que há uma causa para aquilo nos estar a acontecer. E o Espiritismo traz-nos isso. Traz-nos esse conhecimento do porquê que as coisas nos acontecem. Por isso, estudemos cada vez mais e entendamos que se estamos a passar por uma situação complexa, difícil, estamos provavelmente a pôr fim a um sofrimento numa vida futura ou até ainda nesta vida. Já estamos ali a limpar algo que vinha de trás e que nós precisamos de expiar. As provações constituem bênçãos que a vida proporciona ao ser cauceta que cometeu no passado e mesmo na atual existência arbitrariedades ferindo a harmonia das leis universais, comprometendo a consciência a fim de que disponha de meios de recuperar-se da culpa inscrita no cerne do ser, experienciando a contribuição do sofrimento que o dignifica, desde que a relatividade orgânica está sempre sujeita a essa sinuosidade com altos e baixos na saúde e no bem-estar. O que Joana de Ângeles nos fala aqui é precisamente da lei de causa e efeito, mais uma vez. Ela está-nos a dizer que, se formos contra as leis de Deus, se de alguma forma fizemos algo que contrariou as leis divinas, temos que expiar e temos que passar por essa situação difícil, porque deixamos uma marca no nosso perispírito. E essa marquinha tem que ser limpa. E então, se estamos a passar por essa dificuldade, é uma bênção que a vida nos proporciona, porque é uma oportunidade que Deus nos está a dar de podermos avançar e deixar para trás aquilo que fizemos de menos bom. Então, bendita a dor. Ela é a grande sinfonia que acorda os corações humanos para a vida eterna.
é que às vezes nós andamos tão distraídos com a vida, porque as coisas até nos estão a correr bem, que esquecemos de agradecer aquilo que temos de bom, afastamos-nos de Deus, e às vezes é precisamente pela dor, que, como nos diz aqui Francisco Cândido Xavier, foi o Espírito Emmanuel, através da sua psicografia, que nos diz que a dor é um constante convite da vida a fim de que aceitemos uma entrevista com Deus. É interessante, porque nós, como eu estava a dizer, às vezes andamos tão bem que nos afastamos de Deus. E então a dor aparece porquê? Para nos convidar a uma entrevista com Deus. Vem cá de novo, vem ter comigo. Porque nós nas dificuldades, até os que não acreditam, até os ateus, se lembram de Deus, quando a coisa está mesmo complicada. Então, André Luiz, no Liberação e Reação, diz-nos que há 3 tipos de dor. Uma delas é a dor à expiação, que é aquela que temos estado aqui a falar, que é aquela dor que aparece nas nossas vidas para expiar algo que fizemos que contrariou as leis divinas. Depois há a dor auxílio, que é interessante. A dor auxílio é uma dor que às vezes aparece para nos impedir de nós nos comprometermos ainda mais. Às vezes nós vimos com uma missão de fazer algo, ou vimos esta reencarnação com o objetivo de passar por certas provas e começamos a desviar-nos do caminho. Então, Deus, pela misericórdia que tem, começa-nos a privar de podermos continuar pelo caminho errado. Às vezes é um acidente que nos torna paraplégicos ou tetraplégicos, nós não entendemos, ficamos muito revoltados, mas se calhar, pelo facto de não nos podermos movimentar adequadamente, não nos vamos envolver em situações com as quais nos iríamos comprometer muito e demorar 3, 4 reencarnações para corrigir mais esse erro. Então vem essa dor auxílio, que nos impede de nos comprometermos ainda mais. E depois há a dor evolução, que é aquela dor que aparece para testar a nossa resignação, a nossa paciência, a nossa fé, e se formos bem-sucedidos, permite a nossa evolução espiritual. Então tudo, em verdade, que acontece, mesmo produzindo sensações desagradáveis ou emoções desconcertantes, faz parte das experiências que promovem o ser humano, desde que se lhes compreenda a finalidade, expressando gratidão pela sua ocorrência. Resumo o que acabámos de dizer. Todas as sensações, mesmo as desagradáveis, todas elas são necessárias e devemos ser gratos por elas. Então, ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz-nos: quando vos advenha uma causa de sofrimento ou de contrariedade, sobrepondo-vos a ela. E quando houverdes conseguido dominar os ímpetos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei de vós para convosco, cheio de justa satisfação: fui o mais forte. Então, a cada vitóriazinha que nós consigamos, a cada dificuldade em que nós conseguimos manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus, vamos no fim dizer: fui o mais forte. Chico Xavier dizia: agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. E nós sabemos que isto é verdade. Quando as coisas estão mesmo a correr bem, não nos esforçamos tanto. Ficamos quase como acomodados. Então, as facilidades, disse Chico, nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas nos auxiliam muito. As críticas, quando positivas, quando não carregadas de negatividade, auxiliam-nos muito, porque fazem-nos pensar, fazem-nos fazer uma autoanálise. E se soubermos recebê-las com humildade, quando elas vêm de pessoas que realmente nos querem ajudar, elas são muito importantes para a nossa evolução. Então, de tudo isto que tivemos a ver, destes 3 tópicos que Joana de Ângeles foca no livro, já é possível entendermos melhor o significado do que é essa gratidão real que ela nos fala logo no início. Assim sendo, um grande obstáculo à gratidão madura é o hábito de esperar-se resposta ao ato gentil,
de aguardar-se que o outro, o beneficiário, reconheça que recebeu e retribua. Eis aí uma forma subreptícia de narcisismo, quando se faz algo e se exige gratidão, ficando-se decepcionado pela ausência dessa resposta, o que induz muitos ansiosos às atitudes infantis de que nunca mais farão nada mais por ninguém, pois que não o merecem. Isto é muito importante. Nós, às vezes, quando estamos a ajudar, quando estamos a dar algo, seja material ou seja um simples conselho, já estamos assim a fazer aqui na nossa cabeça uma ideia daquilo que estamos à espera do outro. E quando isso não acontece, ficamos às vezes muito chateados e achamos que a pessoa não é merecedora daquele ato de gratidão e então decidimos, nunca mais ajudo. Pronto, não vale a pena. Se calhar estamos a dar para o banco alimentar e depois vemos alguém que até necessitou e que nós estamos a ver que tem isto ou tem aquilo. Olha, não dou mais. Pronto, e não fazemos mais a gratidão. Então, Joana de Ângeles está-nos aqui a dizer que isto são atitudes infantis. Os espíritos superiores não falam assim com palavras meiguinhas, são muito diretos. Então, não devemos estar à espera e só continuar a fazer a gratidão se tivermos retorno. Porque isso, ela também nos diz, é narcisismo, é muito o nosso ego a trabalhar, é muito aquela ainda a aparecer muito os nossos defeitos que ainda precisam de ser depurados, não é? Então, o sentimento da gratidão sempre deve estar desacompanhado da expectativa de qualquer forma de retribuição, nem mesmo sequer de um olhar ou de um sorriso que expressariam reciprocidade. Havendo, é bem melhor, porque o outro igualmente se encontra em processo de amadurecimento psicológico e de contribuição valiosa à sociedade. Mas será uma exceção e não uma lei natural e constante. Então, se a outra pessoa retribuir, de alguma forma, é bem melhor, diz-nos Joana de Ângeles. Porquê? Não só para o nosso ego, mas também porque se essa pessoa o faz, significa que essa pessoa também já está mais amadurecida. E esse é o objetivo, não é só nós evoluirmos, é todos os nossos irmãos também evoluírem. E haver essa reciprocidade é bom sinal. É sinal que aquele irmão também está a progredir. Mas, na situação atual ainda do nosso planeta, isto ainda é uma exceção. Porque o natural é que isto não aconteça. Por isso que isso não nos faça desistir. Lembrai-vos, diz-nos no Livro dos Espíritos, na resposta à questão 937, lembrai-vos de que o próprio Jesus foi quando no mundo injuriado e menosprezado, tratado de velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo vos suceda. Seja o bem que houverdes feito a vossa recompensa na terra, e não atenteis no que dizem os que hão recebido os vossos benefícios. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Então, o próprio Jesus não era amado por todos, não foi aceito por todos. E nós também não vamos ouvir só palavras boas e ter só reconhecimento. Também vamos passar por isto. Se Jesus passou. Agora, temos é que ser perseverantes, porque diz aqui que a ingratidão é uma prova para a nossa perseverança na prática do bem. Se nós nos mantivermos firmes, vamos poder no fim dizer que saímos vitoriosos. E para aqueles dias em que seja mais difícil, em que nos seja mesmo muito complicado, está aqui uma pequena prece de Chico Xavier, em que ele dizia: para os dias bons, gratidão; para os dias difíceis, fé; para os dias de saudade, tempo; e para todos os dias, coragem. Então, fé, coragem, e vamos ser capazes. Para percebermos melhor tudo isto que estamos aqui a falar, trouxemos uma pequena história, que é a história de Charlie Plumb. Charles Plumb foi um piloto da Marinha dos Estados Unidos na Guerra do Vietnã. Depois de 75 missões de combate, o seu avião foi destruído por um míssil. Plumb foi ejetado e caiu com o seu paraquedas em mãos inimigas.
Foi capturado e passou 6 anos numa prisão vietnamita. Sobreviveu à provação e agora dá palestras sobre as lições aprendidas com esta experiência. Um dia, quando Plumb e a sua esposa estavam sentados num restaurante, um homem o interrompeu e disse: "Você é Plumb. Você voou em caças no Vietnã do porta-aviões Kitty Hawk. Você foi abatido." "Como sabe disso?" perguntou Plumb. "Eu é que dobrei e preparei o seu paraquedas", respondeu o homem. Plumb engasgou-se, surpreso e grato. O homem feliz disse: "Pelo que vejo, o paraquedas funcionou." "Funcionou sim. Se o paraquedas que você preparou não tivesse funcionado, eu não estaria aqui hoje." Naquela noite, Plumb não conseguia dormir, pois continuava a pensar naquele homem. Plumb diz: "Eu fiquei a imaginar como ele se pareceria em um uniforme da Marinha. Chapéu branco, colarinho, calças boca de sino. Perguntei a mim mesmo quantas vezes eu provavelmente o vi e sequer disse bom dia, como vai? Ou algo assim, porque vejam só, eu era um piloto de caça e ele era apenas um marinheiro." Plumb pensou nas muitas horas que o marinheiro tinha passado numa longa mesa de madeira dentro do navio, ordenando cuidadosamente cada alça e cordão e dobrando todas as partes de cada paraquedas, sempre segurando nas suas mãos o destino de alguém que ele não conhecia. Agora, no início das suas palestras, Plumb pergunta sempre: "Quem está a preparar o teu paraquedas?" Todos temos alguém que nos fornece o que precisamos para seguir com o nosso dia-a-dia. Foi o que falámos no início. Todos fazemos parte deste todo. Não desprezemos ninguém, porque todos somos muito importantes. Então, esta noite, esta semana, e até que o ano acaba, vamos ver se nós conseguimos escrever algumas coisas naquelas linhas. Agradeço por neste ano. E vamos tentar preencher o nosso caderninho. E, em resposta àquela pergunta que falámos no início, será que vale a pena ou o mundo está pior do que o que estava há uns anos atrás? Divaldo Franco, em 2 entrevistas diferentes, uma em 2009 e outra em 2012, deixou-nos estas mensagens que nos fazem muito, muito contentes. Nunca houve tanto amor na Terra como hoje. Nunca tantas vidas foram dedicadas à prática do bem como na atualidade. Nunca houve tanto bem praticado no mundo como agora. E tão pouco divulgado. E aqui é que reside o problema. E tão pouco divulgado. Lentamente o bem vai entrando nas grandes empresas da mídia e sendo apresentado, causando imensa surpresa, quando em verdade está predominando em nosso organismo social. Então, o bem existe e predomina na sociedade, mas é pouco divulgado. E quando aparece uma boa notícia, nós até achamos estranho, ficamos surpresos. Mas o bem é tímido, não quer dizer que não exista, nem quer dizer que não esteja maior, não seja maior do que o mal. Nós é que também andamos pouco atentos, porque nos atraímos mais pela tragédia. Por isso é que os telejornais abrem sempre com as piores notícias e as boas ficam para o fim. Porque nós também temos que mudar o nosso pensamento. Também temos que começar a sintonizarmos-nos e a sentirmos-nos melhor com as notícias boas e não nos alimentarmos com as más. Nós também fazemos parte, somos parte integrante desta mudança que é necessária. Porque os mídias dão-nos aquilo que nós requisitamos. Se vendesse mais o bem, havia mais boas notícias. Então, só para relembrar, porque não podia trazer assim muitas, não é? Porque não tínhamos tempo. Trouxe só duas coisas muito boas que aconteceram neste ano de 2018, para podermos ser gratos pelo ano velho. Relembrar o grande resgate do salvamento na Tailândia, em julho de 2018, que fez capa em todo o mundo. Fim da operação de salvamento dos 12 rapazes e do treinador que estiveram 18 dias presos numa gruta, é destacada nos 4 cantos do globo. Então, toda a gente se lembra e
Aqueles voluntários foram lá só por amor. Não ganharam nada em troca. Inclusive é o que está ali, perdeu a vida. Para poder salvá-los, para contribuir nesta operação de resgate. Por isso, é impossível nós pensarmos que não há amor no mundo. Outra notícia de 16 de outubro de 2018, esta não foi tão divulgada, é sobre uma ação na Irlanda que marca um passo muito importante na integração das pessoas autistas. Eles estão a sensibilizar a comunidade, as várias instituições, desde empresas, organizações, para mudarem a forma como se organizam, como se apresentam, para tornar as pessoas autistas mais independentes, para que elas possam sentir-se mais integradas na sociedade. E isto está a espalhar-se por toda a Irlanda. Então, para terminar, trazemos aqui uma frase de Jesus, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições. Este é um mundo de provas e expiações. Nós ainda não estamos num mundo feliz. Mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E Jesus vem nos mostrar precisamente que é possível aqui na Terra vivenciarmos este amor, darmos-nos aos outros e entendermos o que é a gratidão real. Então, agora para finalizar, queria desejar um bom ano a todos. Vamos nos lembrar de agradecer mais do que de reclamar, e não podíamos deixar de acabar com o poema da gratidão de Divaldo Franco. Poema da gratidão. Senhor Jesus, muito obrigado pelo ar que nos dás, pelo pão que nos deste, pela roupa que nos veste, pela alegria que possuímos, por tudo de que nos nutrimos. Muito obrigado pela beleza da paisagem, pelas aves que voam no céu de anil, pelas tuas dádivas mil. Muito obrigado, Senhor, pelos olhos que temos, olhos que veem o céu, que veem a terra e o mar, que contemplam toda a beleza, olhos que se iluminam de amor ante o majestoso festival de cor da generosa natureza. E os que perderam a visão, deixa-me rogar por eles ao teu nobre coração. Eu sei que depois desta vida, além da morte, voltarão a ver a alegria incontida. Muito obrigado pelos ouvidos meus, pelos ouvidos que me foram dados por Deus. Obrigado, Senhor, porque posso escutar o teu nome sublime e assim posso amar. Obrigado pelos ouvidos que registram a sinfonia da vida, no trabalho, na dor, na lida, o gemido e o canto do vento nos galhos do olmeiro, as lágrimas doridas do mundo inteiro e a voz longínqua do cancioneiro. E os que perderam a faculdade de escutar, deixa-me por eles rogar. Eu sei que no teu reino voltarão a sonhar. Obrigada pela minha voz, mas também pela voz que ama, pela voz que canta, pela voz que ajuda, pela voz que socorre, pela voz que ensina, pela voz que ilumina e pela voz que fala de amor. Obrigado, Senhor. Recordo-me sofrendo daqueles que perderam o dom de falar e o teu nome sequer podem pronunciar. Os que vivem atormentados na vazia e não podem cantar nem à noite nem ao dia. Eu suplico por eles, sabendo que mais tarde no teu reino voltarão a falar. Obrigado, Senhor, por estas mãos que são minhas, alavancas de amor do progresso da redenção. Agradeço pelas mãos que acenam a deusas, pelas mãos que fazem ternura e que socorrem na amargura, pelas mãos que acarinham, pelas mãos que elaboram as leis e pelas que as feridas cicatrizam, retificando as carnes partidas, a fim de diminuir as dores de muitas vidas, pelas mãos que trabalham o solo, que aparam o sofrimento e estancam lágrimas, pelas mãos que ajudam os que sofrem, os que padecem,
pelas mãos que brilham nestes traços como estrelas sublimes fundindo nos meus braços, e pelos pés que me levam a marchar, ereto, firme a caminhar, pés da renúncia que seguem humildes e nobres sem reclamar, e os que estão amputados, os aleijados, os feridos e os deformados, os que estão retidos na expiação por crimes praticados noutra encarnação. Eu rogo por eles e posso afirmar que no teu reino, após a lida desta dolorosa vida, poderão bailar em transportes sublimes, com seus braços também afagar. Sei que lá tudo é possível quando tu queres ofertar, mesmo que na terra pareça incrível. Obrigado, Senhor, pelo meu lar, o recanto de paz, a escola de amor, a mansão de glória, o pequeno quartinho, o palácio, o tapete, o túmulo, a casa de miséria. Obrigado, Senhor, pelo amor que tenho, pelo lar que é meu. Mas se eu sequer nem o lar tiver, o teto amigo para me abrigar, nem outra coisa para me confortar, se eu não possuir nada, senão as estrelas e as estradas, como sendo leito de repouso, suave lençol, e ao meu lado ninguém existir, vivendo e chorando sozinho ao léu, sem alguém para me consolar. Direi, cantarei ainda, obrigado, Senhor, porque te amo e sei que me amas, porque me deste a vida jovial, alegre, por teu amor favorecida. Obrigada, Senhor, porque nasci. Obrigado, Senhor, porque creio em ti e porque me socorres com amor hoje e sempre. Obrigado, Senhor. Amélia Rodrigues. Obrigada a todos pela vossa atenção. Vamos orar. Mergulhados que nos sentimos nessa psicosfera de intensa e profunda gratidão, abrimos os nossos corações, nossas mentes, dirigindo-nos em pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso modelo, nosso guia, a Maria, Mãe de Jesus, e aos abnegados espíritos do bem e da luz. Muito obrigado por aqui nos encontrarmos nesta noite, querido amigo Jesus, abdicando de outros compromissos, de outras atividades, para poder, bebendo da fonte do teu Evangelho, encontrarmos esse material de conteúdo espiritual para, numa análise profunda, estabelecermos assim o balanço deste ano de 2018 que aproxima-se do seu encerramento. Que possamos chegar no apagar das luzes desse ano, contabilizando através da gratidão o quanto ele foi importante para nós, contribuindo para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Agradecemos-te pelas benesses inúmeras que foram recebidas, e ante as dores, as lutas e as dificuldades, nós também agradecemos, pedindo-te compreensão e entendimento
para poder vermos na dor que nos visitou instrumentos de alavanca para o nosso crescimento espiritual. Agradecemos-te, Senhor Jesus, por todos os dias que nos permitiu laborar no nosso dia a dia. E queremos te agradecer, sobretudo, Senhor, pela oportunidade de termos esse núcleo de trabalho espiritual com as portas abertas para tantos que ao longo desse último ano passaram por aqui, em dor, em penúria, em desespero, em angústia. Os que padecem das limitações materiais, mas sobretudo aqueles que atravessam experiências dolorosas de foro espiritual. Te agradecemos, Senhor Jesus, por todo o auxílio que nos permitiu dispensar, pelas alegrias das melhorias por eles alcançadas. Agradecemos-te, Senhor Jesus, pela quantidade imensa de amigos, de amigas, de ambos os planos da vida que fizemos nesse ano. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelos seres queridos, pelos bebês que nasceram neste ano e por aqueles, Senhor, que custando-nos ainda muito, retornaram ao mundo espiritual. Leva até onde se encontra a vibração da nossa gratidão pelo muito que deixaram em nossas vidas. Muito obrigado, Senhor Jesus. As nossas palavras são sempre pobres para exprimir o que nos vai na intensidade da alma. E assim te rogando, Senhor, pedimos-te que permaneças conosco, projetando do ano que se aproxima as luzes abençoadas do bem comum a todos na terra e no além, compromissados que estamos com a renovação moral do nosso planeta. Envolve e abençoa a todos, Senhor Jesus, guardando-nos, envolvendo-nos, protegendo-nos sob a luz da tua paz. Hoje, no ano que se aproxima, Senhor, e sempre. Que assim seja, Senhor.